Aí, obrigado. Então, bom dia. Hoje, dia 12 de outubro, estamos dando continuidade à leitura do livro Desvendando o Crescimento. E o capítulo que nós vamos começar hoje são as fases evolutivas do pensar. A leitura vai ser feita pela Marta, mas a Márcia vai fazer primeiro um verso. Então, como hoje é Dia das Crianças, né? E parabéns para todas as crianças. Eu vou Anteriores, fazer uma oração para crianças, que está aqui no livro Orações. Quando vejo o sol, agradeço ao Espírito de Deus. Quando uso as mãos, vive em mim a alma de Deus. Quando dou um passo, caminha em mim a vontade de Deus. E quando vejo um ser humano, vive nele a alma de Deus. Assim mesmo vive ela, no pai e na mãe, no animal e na flor, na árvore e na pedra. Nenhum temor pode me alcançar quando agradeço ao Espírito de Deus, quando vivo na alma de Deus, quando caminho com a vontade de Deus. Rudolf Steiner. obrigado. Só confirmando, a gente vai começar as fases evolutivas do pensar, né? E no Isso. meu livro está no 108, os antigos estão no 108, né? Uhum. Então, as fases evolutivas do pensar. Nos próximos 3 capítulos, trataremos mais uma vez, sistematicamente, da evolução do pensar, do sentir e do querer. O pensar é uma função que surge durante uma série de processos interiorizadores do mundo exterior. O mundo exterior torna-se mundo humano interior. Com a ajuda do processo ativo da percepção, pelo qual algo é recebido do mundo externo e tornado consciente dentro do próprio mundo interior, ocorre um processo de associação com outras percepções já elaboradas. Daí nasce uma imagem provisória do mundo baseada na experiência. Essa imagem do mundo não é algo especificamente humano. O animal também a possui. Segundo os caçadores, é muito mais difícil matar uma velha raposa experiente do que um animal novo e inexperiente. O misterioso complexo de forças que chamamos de instinto ordena no animal o material das percepções, enriquecendo assim as reações defensivas. No instinto atuam forças em que descobrimos uma profunda sabedoria. Para determinada espécie de animal, ela se torna um conjunto global, tão pertencente a essa espécie quanto a figura exterior. As forças plasmadoras, configuradoras, atuam no animal, tanto na corporalidade, cuja estrutura edificam, quanto na área psíquica, onde produzem a forma do instinto. Em ambas se encontra a mesma sabedoria. Ambas são manifestações do mesmo arquétipo, em diferentes áreas. Por isso é que no animal tudo ocorre mais ou menos automaticamente. O instinto regula os atos animais por meio de cobiças e impulsos. À medida que uma imagem do mundo da experiência é formada de acordo com os limites fixados pelos instintos, essa experiência também atua por meio de cobiças. Surge aquilo que Pavlov chamou de reflexos condicionados. Além das associações corriqueiras, vemos atuar no pensar humano ainda uma outra força que gera reflexos condicionados. Podemos observar como eles nascem no recém-nascido. Eles atuam no homem como o fazem no animal. Porém, o pensar consciente é uma função tipicamente humana. Aí o conteúdo das percepções se confronta com o eu, e este ordena o que assimilou, fazendo disso seu patrimônio pessoal consciente. O conteúdo da representação mental é uma estrutura formada pelo eu,
que vive com esses conteúdos e transforma constantemente as representações antigas em novas. Essa atividade é constante. Determinadas representações desaparecem da disponibilidade imediata em que eram conservadas pelo eu. Mas o eu pode novamente colocá-las diante de si, graças à força da recordação, que é uma nova interiorização. Aí ele volta a ver seus próprios produtos. É tão intensa sua constante atividade de formar representações e relacioná-las pela memória com outras anteriormente formadas, que sua capacidade de ter vivências ininterruptas seria impossível sem a permanente capacidade recordativa. A consciência do eu e a memória são gêmeas siamesas. A perda de memória causa a cessação da consciência e da vivência do próprio eu. Existem exemplos de indivíduos que perderam a memória e erram durante meses pelo mundo, empreendendo muita coisa antes de, em estado lamentável, reencontrarem a si mesmos. Tais casos demonstram que se pode continuar a viver sem possuir a capacidade da memória e, com base na experiência do passado, atuar automaticamente como ser humano. Devemos, portanto, diferenciar na evolução do pensar a formação de reflexos condicionados, ou seja, uma vida associativa automática e o verdadeiro pensar em sentido humano. No recém-nascido, vemos como as impressões visuais e auditivas, que logo se transformam em percepções, vêm vincular-se a impulsos vitais e constituir os primeiros reflexos. Quando a porta se abre, nasce na criança a expectativa de ser tirada do berço e de mamar, o que é anunciado pelos gritos de alegria, tratar-se de algo agradável. Se a sequência habitual e esperada dos acontecimentos não ocorrer, o choro se manifestará como sinal de desagrado. Toda a área dos reflexos condicionados, simples no início e depois cada vez mais complicados, passou a ser o campo predileto da psicologia experimental. Esta acaba valorizando apenas esse tipo de associações, não hesitando em estatuir que toda a educação posterior e o aprendizado consistem apenas na formação de tais reflexos. Até certo ponto, isso não deixa de ser correto. Tudo que se aprende durante o primeiro período da vida, até a troca dos dentes, realiza-se pela formação de experiências que atuam inconscientemente. Poderíamos chamá-lo de formação de hábitos. A educação precisa então cuidar para que se trate de bons hábitos. A limpeza, por exemplo, resulta quase que exclusivamente da formação de um hábito bom e útil. Mesmo depois da troca dos dentes e até na idade adulta, o homem vive em seus atos diários graças a reflexos condicionados, adquiridos ou aprendidos. Nessa área, ele poderia ser chamado de homem reflexo, sendo o animal mais inteligente que resultou da criação. Há más línguas afirmando que o homem reflexo é particularmente apto a conquistar na vida burguesa os cargos mais elevados. À medida que o homem vive usando essas forças, sob certas condições, suas reações podem ser previstas, assim como também é previsível sua interpretação de uma impressão determinada. Para muitos, essa parte do homem constitui o cidadão ideal, a mais adequada força humana de trabalho. Num homem completo, porém, tudo isso fica abalado por um fator imprevisível. O eu sempre quebra esse processo de automatização e forma, com seu pensar, imagens independentes. A consciência do eu, ao despertar no terceiro ano de vida, perturba o processo formativo de bons hábitos pelo fato de a criança querer, na fase da birra, decididamente algo diferente do que se tornou óbvio nesse processo. A seguir, começa o período em que a criança passa a formar imagens mediante seu próprio pensar. No início, isso ocorre esporadicamente,
e mais tarde com frequência cada vez maior. Com essas imagens, ela constrói em redor seu próprio mundo, dentro do qual se sente um rei no centro de seu reino. Esse é o verdadeiro período do pensar, 7 a 9 anos. No esquema da página 84, mencionamos como primeira forma do pensar a associação entre os conteúdos da percepção. Quer olhar esse quadro? Isso está aqui, né? Então, ele está falando aqui que a partir do pensar, a partir dos 7 anos ocorre uma metamorfose do pensar, um mundo fechado de imagens conceituais, que acompanha a silhueta da criança escolar, né? Que aqui ele vai mostrando a evolução do pensar, sentir e querer, né? Pensar, sentir e agir em função das idades, né? Como nós lemos lá no passado. Ela abandona, mormente depois do segundo ano, a região dos reflexos condicionados exclusivamente pelo corpo, manifestando-se então como função psíquica. Depois da troca dos dentes, a criança atinge a fase em que edifica seu próprio reino de imagens mentais. Concomitantemente, os hábitos continuam a formar-se num nível mais abaixo. Nessa fase evolutiva, estabelece-se o fundamento da nossa verdadeira humanidade. O eu tem a oportunidade de edificar, dentro de uma área protegida, seu próprio mundo interior, suscetível de manifestar, sem empecilhos, os aspectos individuais. Nesse pequeno mundo, ele reina qual um soberano. Todos os desejos podem ser satisfeitos e as forças criadoras pessoais podem desabrochar sem entraves. Começou uma fase de alegre criatividade, constituindo esse período evolutivo a grande escola para o exercício da inteligência criativa, tão necessária para que mais tarde o indivíduo ultrapasse o mero homem reflexo. Tudo que a criança assimila nessa fase, ela quer vivenciar profunda e intensamente, incorporando-o ao universo de seu próprio eu. Surge, porém, uma dificuldade. O mundo sensível ainda não chega à criança em sua realidade nua e crua. Tal só acontece depois da puberdade. Nesse período, a criança ainda precisa de um mediador entre ela própria e o mundo externo. Ela depende de outras pessoas, mais maduras, para acolher no âmbito de seu próprio eu os conteúdos de suas experiências. Pode assimilar o que lhes transmitem esses adultos, pois o mundo ainda lhe é indigesto durante essa segunda fase de sua vida. Deve haver algo como uma pré-digestão. O pedagogo deve oferecer à criança imagens extraídas de seu próprio mundo interior. Para tal, ele só dispõe do veículo da palavra, doando então o mundo pessoa e de seu eu, mediante narrações acerca do mundo exterior. Com isso, proporciona à criança o alimento imprescindível para essa faixa etária. Qualquer conhecimento reflexo possuído pelo adulto é inútil para a criança. Esta absorve todo o elemento já vivenciado, tal qual a planta sedenta absorve água da chuva. Esse fato pode ser resumido com as seguintes palavras: o macrocosmo ainda é, nesse período, um livro hermeticamente selado para a criança enquanto ser dotado de um eu. É o microcosmo humano que ela é capaz de acolher e desenvolver. Contudo, o treino dos reflexos corre nesse período ao lado, ou melhor, abaixo, da superfície em que nasce a própria vida sob forma de imagens mentais. Todo o ensino realmente bem ministrado durante a segunda fase deverá contar com ambas as correntes. O método correto consiste em, primeiro, apresentar vivamente algo à criança, tão vivamente que ela possa absorvê-lo no mundo de seus pensamentos imaginativos. Assim, o conteúdo se unirá ao seu eu.
Uma vez ocorrida essa absorção, passa a fazer parte da experiência pessoal da criança para a vida futura, algo com que ela passa a ter uma relação bem particular. Pode-se ainda transformar isso, por meio de um treino adequado, numa aptidão que conduza a uma prática autônoma. Vejamos alguns exemplos. Ler e escrever deve tornar-se uma atividade automática. Como ensiná-la à criança? Foram escogitados muitos métodos sutis para transformar, tão rapidamente quanto possível, essa aptidão em ato reflexo. Trata-se particularmente de uma matéria a ser assimilada pela exercitação. Um dos métodos ensina que se deve juntar sistematicamente traço com traço para finalmente compor as letras a partir de tracinhos. Outro método ensina logo as letras como um todo. Um outro ainda introduz a imagem como adjuvante para formar o reflexo da imagem da Terra, como, por exemplo, o antigo método das pranchas de leitura. Outro método trabalha com frases prontas, é o método global. Os representantes dos diversos métodos estão convencidos de que seus processos têm os melhores e mais rápidos resultados. Mas o que é que se entende, em último caso, por resultado? Nada senão a formação de um reflexo automático. Todo o procedimento só se dirigiu ao homem reflexo enquanto o verdadeiro ser humano foi deixado de lado e, durante o treino, se encheu de um tédio ilimitado. Se um animal possuísse, como o homem, uma inteligência baseada em reflexos, seria possível ensiná-lo a ler e escrever. Se, ao contrário, primeiro a imagem da letra foi integrada ao mundo interior da criança, de modo que esta a relacione com sua vivência interior por meio de uma narração, durante a imprescindível exercitação, ela não se aborrecerá e não ficará intimamente vazia e pobre, pois sua alma estará repleta de imagens e vivências. Do ponto de vista didático, isso pode ser conseguido fazendo-se com que cada letra nasça de uma imagem. Por exemplo, o B, e aí cita, não sei como é que pronuncia em alemão, bar, que significa ber, que é urso. Depois de se vivenciar intensamente o conteúdo e as imagens a ele inerentes, faz-se um desenho ou uma pintura retratando o urso que sobe na árvore, que daí também começa com B, para lamber o mel da colmeia, que também começa com B, em alemão. Uhum. Então se explica que esse urso é chamado pelas pessoas de, entre aspas, B. O B fica sendo a letra do urso durante meses. E a cada exercitação, a alma infantil volta a ser preenchida pela história e pelas imagens formadas a partir dela. Então, o treino é um prazer e não cansa. A vida interior da criança não resseca. Ela floresce e passa a constituir o fundamento vivo de uma vida anímica sadia na idade adulta. A alfabetização, conforme este método, levará certamente mais tempo do que nos outros métodos didáticos. Porém, o benefício definitivo será incomparavelmente maior, pois, num caso, a habilidade exterior nasceu enquanto a vida interior era mutilada. No outro caso, a habilidade também nasceu, mas a vida interior ficou enriquecida. O tempo gasto dessa maneira tem um valor especial. Será que realmente é necessário que a criança já saiba escrever depois de 2 ou 3 meses? Acaso existe algo que fale contra a alfabetização terminada somente no fim do primeiro ano escolar, se ao mesmo tempo a criança tiver adquirido outras forças? Ela ainda dispõe de 5 a 6 anos pela frente para exercitar-se. O que se disse a respeito da alfabetização é igualmente válido para todas as matérias. Vale em particular para a aritmética, outra matéria que deve ser exercitada. Os gregos conheciam, além do valor quantitativo dos números, ainda seu valor qualitativo.
Para nós, 5 é apenas 2 mais 3. Para os gregos, o 5 revelava um mundo diferente do mundo do 3. Eles conheciam os números perfeitos e os imperfeitos, os conciliáveis e os inconciliáveis. Alguém poderá perguntar se pretendemos reavivar a antiga mística dos números de Pitágoras. Ora, seria bom investigar se aquela assim chamada mística dos números não tem para a criança um grande valor pedagógico. Como adultos, também não escrevemos cartas comerciais em estilo de contos de fadas. Era uma vez um fabricante que devia produzir 30.000 uniformes, etc. Não obstante, reconhecemos o valor pedagógico dos contos de fadas. Deixemos a criança vivenciar o valor específico intrínseco dos números simples. Que ela saiba que o 1 é algo qualitativamente diferente do 2. Façamo-la sentir que o 1 significa neste mundo. É algo separado que existe por si. O 2 implica na junção. Que a criança sinta de maneira infantil o valor moral da solidão e do estar junto. Há um só Deus, mas o homem não está sozinho, e sim junto com Deus. O indivíduo está solitário, porém, quando dois estão realmente juntos, existe a presença de um terceiro. A criança deverá descobrir fenômenos que se manifestam pelo número 4, os 4 cantos de um lado do tijolo com o qual construímos nossa casa, os 4 ventos e as 4 direções da rosa dos ventos. Perceber-se-á que o 4 se refere a coisas terrenas, enquanto o 1, o 2 e o 3 têm a ver com problemas morais e divinos, ao passo que o 5 é, antes de tudo, um número humano. O nosso sistema decimal nasceu do 5, realmente pelo cálculo com os 5 dedos e com os 10 de ambas as mãos. Na cultura babilônica, havia ainda outros sistemas de números, obedecendo a uma orientação cósmica. Assim, o sistema de 12 teve sua origem nos 12 signos do zodíaco. Daí surgiu o sistema de 60. Tudo isso é conservado em nossas 12 horas, 60 minutos e 60 segundos, bem como nos 360 graus aplicados na divisão da superfície em ângulos. Se dessa maneira a criança conseguiu ter com os números uma relação humana e moral, e não científico-abstrata, ela poderá exercitar-se sem o perigo de um ressecamento de forças exteriores. Ela gostará de certos números por serem divisíveis, e outros, como 17 ou 19, serão chatos por serem indivisíveis. Então, os exercícios produzirão uma alegria infantil. Quando começa a puberdade, e já na pré-puberdade, o pensar adquire uma nova característica. O mundo protegido das próprias imagens conceituais, dentro do qual o eu podia mover-se, é abalado pelo contato com a realidade exterior. Reforçada pela fase crítica iniciada aos 10 anos, a chamada realidade invade o interior e perturba por completo o mundo infantil. Se o eu foi devidamente fortificado na capacidade de manusear as imagens conceituais, ele vencerá esse abalo e aprenderá a conformar-se às exigências da realidade. Ele irá observá-las, assimilá-las de modo pessoal e chegar a soluções originais, tão necessárias em nossa civilização. Mas se a função ativa pessoal do eu no mundo de representações mentais estiver atrofiada, ele não atuará ativamente, e sim dependerá da aceitação e reprodução de julgamentos e opiniões meramente asseverados. A originalidade do pensar terá então acabado, mesmo se o indivíduo for muito inteligente. Um grande cientista holandês já disse alguns anos atrás: não temos mais futuros catedráticos, mas apenas assistentes inteligentes. Nos anos depois da puberdade, o pensar deveria ser orientado além das matérias a serem exercitadas,
para enfrentar os problemas de maneira autônoma. Talvez caiba aqui o relato sobre uma experiência pessoal. Num segundo grau, uma 11ª classe, recebeu um novo professor de matemática, um indivíduo curioso e original que proibiu decorar qualquer construção nas aulas de geometria descritiva. As construções foram estudadas, mas a exigência era esquecê-las. Todo problema de construção devia ser enfrentado de forma pessoal por cada aluno. Exigia-se visualizá-lo. Em seguida, cada aluno devia encontrar seu método para chegar a uma construção. A palavra de ordem era a seguinte: é melhor o mais complicado, porém descoberto pelos alunos, do que aplicar estupidamente construções padronizadas. O efeito sobre a classe era incrível. De repente, muitos alunos fracos tornaram-se ativos, e muitos outros brilhantes decaíram para uma média. Mas assim o professor conseguiu que todos estivessem confiantes no fato de não poder surgir no exame final qualquer problema insolúvel de geometria. Ele costumava dizer: na geometria descritiva, vocês todos vão ter a nota máxima. Sobra então mais tempo para as outras áreas de matemática. Esse professor indicou-nos o caminho para confiar nas próprias forças, e muitos dos seus alunos têm dele ainda hoje uma lembrança carinhosa. Qualquer aula, seja de matemática ou literatura, química ou história, pode treinar um reflexo apenas reprodutor ou, além disso, despertar forças individuais. Escrever peças de teatro, enfrentar problemas com mínimo de ajuda externa, eis o que convém a essa fase da vida. Cumpre dizer aqui uma breve palavra a respeito de sistemas educacionais que procuram responder a esses princípios. Os sistemas Dalton ou Montessori procuram estimular a atividade própria das crianças, e isso deve merecer nosso apoio na terceira fase evolutiva, posterior à puberdade. Contudo, esses métodos são discutíveis para a segunda fase evolutiva, a do primeiro grau, pelos motivos acima expostos. A autonomia exige um eu consciente que saiba orientar-se no mundo exterior. Isso uma criança ainda não pode ter no segundo período da vida. Apela-se então para forças que ainda não estão disponíveis. Recorrer precocemente a determinadas forças traz uma vantagem imediata, porém, a longo prazo, implica num retardamento.